evolução da equipe, o que ainda falta para ajustar, né, para o Mundial e a importância de manter essa consistência de estar sempre chegando em finais? Acho que a gente não pode deixar de destacar a evolução do grupo, né? Acho que principalmente depois vindo de uma renovação, jogadores que nunca tiveram a oportunidade de participar e vestir a camisa da seleção brasileira vestiram e serviram muito bem, né? Acho que um grande destaque aí para essa fase final, principalmente a maneira como a Marcelo, né, a líbero, assumiu essa posição, o Júlio Kutz também voltando de uma lesão muito complicada, o Júlio Bergman jogando muito bem, entre outros jogadores, né, que tiveram oportunidades ali também. A gente chega mais uma final que é muito importante, né? A gente sempre fala dessa busca de medalhas. Eu, sinceramente, saí da partida bem frustrada, porque acho que a gente teve muita oportunidade de brigar de frente com a Itália, mas a gente não conseguiu, na minha opinião, aproveitar grandes oportunidades. E mais uma vez, eu que participo aí do meu terceiro ciclo, vamos dizer assim, né? Chegando em finais, a gente mais uma vez batendo na trave. Então, é uma frustração muito grande. Eu acho que sim, a gente não pode deixar de valorizar o resultado e o trabalho que foi feito, mas eu quero ganhar, tenho certeza que as meninas também, a nossa mentalidade é essa, a gente tem trabalhado para isso. Então gera uma frustração muito grande. Mais uma vez, pecamos, erramos muito, perdemos oportunidades importantes, eu acho que principalmente em contra-ataques. Claro, eu acho que a seleção da Itália mostrou no campeonato porque são as grandes favoritas, o porquê hoje é o time a ser batido, né? Vem de uma vitória de sequência de campeonatos, vitória olímpica muito importante, muito imponente, né? Tem as duas grandes opostas aí no mundo hoje, né? E grandes jogadoras também, não só elas, mas a De Genaro, a Orro, tem um time muito sólido, né? A gente conseguiu marcar muitas delas durante a partida, elas acabaram praticamente com o time reserva dentro de quadra, mas acho que passa muito pela nossa avaliação da gente entender o que realmente falta para a gente conseguir dar espaço a mais, de conseguir realmente bater de frente os momentos decisivos. Acho que, como eu disse, uma frustração muito grande, mas a gente não pode deixar também de valorizar o processo que tem sido feito nesse primeiro ano, pensando já no ciclo de renovação. Gabi, você falou, né? A seleção brasileira consegue, com um grupo reformulado, bater de frente com um time que é atual campeão olímpico, que manteve boa parte das jogadoras. E analisando o jogo em si, deu muita sensação de que o Brasil perdeu por causa da dificuldade de aproveitar contra-ataque em relação a elas. A Itália fez mais pontos de ataque e contra-ataque do que o Brasil. Esse período para o Mundial é talvez para aprimorar essa parte. Você falou, vamos ver o que precisa ser aprimorado. A questão ofensiva, mais variação de jogada. Vocês fazem muito ali com você, a Cezinha, a Bituin, mas talvez trazer mais pipe, algumas coisas mais diferentes para tentar bater de frente com elas. Acho que ficou claro, né, que o que faltou realmente foi ataque. Acho que a diferença em contra-ataques, principalmente, acho que o nosso side-out ele funcionou em alguns momentos, mas os nossos contra-ataques, principalmente, a gente tem uma efetividade muito baixa, principalmente pensando ali em extremidades, e a nossa eficiência no final do jogo ela foi muito baixa. Então, para ganhar de um time como a Itália, né, os grandes favoritos hoje, mas principalmente a Itália, que é um time que erra muito pouco, que não te dá pontos de graça, né, que tem um sistema defensivo muito forte, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem. Eu acho que o nosso sistema defensivo criou muitas situações, assim como foi durante toda a VN. Eu acho que o grande diferencial do nosso time foi o bloqueio defesa, o sistema defensivo, que é uma coisa que a comissão técnica tem batido muito de frente, mas essa final em específico, nosso baixo rendimento aí no contra-ataque não nos proporcionou conseguir apertá-las ainda mais, né? Você vê que o primeiro set a gente joga na frente, elas conseguem buscar, mas a gente ali no final consegue aproveitar os melhores os contra-ataques. Mas aí já no segundo set, o time um pouco mais perdido, a gente não conseguindo entender o que tinha que fazer taticamente, sacando muito mal também. Acho que em alguns momentos as ponteiras ele conseguiram ter uma efetividade muito grande. A gente sabe que a Itália também com o passe na mão tem uma eficiência muito grande, né? É difícil também marcá-las. Claro, o Antropova entrou muito bem, né? A gente conseguiu, em um certo momento, marcar muito bem a Paula Egonu que era a nossa grande preocupação, mas também sabíamos que teríamos que também tentar parar a Antropova. Mas é isso, sem dúvida, buscar cada vez mais variações. A gente sabe que a gente precisa disso no nosso jogo, jogar ainda mais com a pipe, contra-ataque, buscar essas variações de between, cezinhas, bolas mais curtas. A gente vai precisar de tudo. A gente precisa jogar com muita consistência, principalmente nas fases finais, em jogos decisivos, como eu disse, em times como Itália, os times que são grandes favoritos aí nessas competições. A gente tem que jogar no nosso limite, tem que jogar muito bem o tempo inteiro. Lidar com essa frustração, sendo capitã, tendo que motivar a equipe, como é isso para você? Assimilar tudo isso, esse voo longo, como... Eu tô virada desde o jogo, assim, acho que dá pra ver um pouco no meu semblante a minha frustração e é o que eu falo, né, a gente tem que valorizar o processo, mas a prata, o bronze pra mim mexe demais, assim, eu fico muito incomodada mesmo, eu não saio feliz depois de perder um campeonato, que principalmente uma final, né, quando você tem a chance de vencer.
E principalmente porque a gente teve oportunidades, né? Mas acho que a cabeça erguida ao mesmo tempo, no sentido de transformar isso como uma motivação. Acho que não tem outro caminho. A gente, em muitos momentos, teve a oportunidade de brigar de frente com a Itália. A gente percebeu que elas têm, sim, algumas dificuldades, algumas deficiências, mas a partir muito mais da gente do que pensar o que a gente tem que fazer com a Itália, de marcações, porque acho que a gente conseguiu fazer isso em muitos momentos. Então, a gente entender que falta, que precisa de mais. E essa frustração, essa raiva, essa chateação, essa virada de não conseguir dormir, para mim, sempre, depois de toda perca de campeonato, seja em clube ou seleção, acho que me motiva ainda mais para entender como eu posso ajudar ainda mais a seleção, como eu posso melhorar o meu desempenho em momentos decisivos, principalmente, como eu posso ajudar as meninas a performarem melhor. E a cabeça é essa, a gente não reclamar, não achar desculpas, não foi fácil, mas a gente teve oportunidades, olhar para frente e achar soluções. Qual que é a sua expectativa para a próxima competição, para o Mundial que a seleção vai disputar? Agora é pensar em tentar resetar, porque acho que a parte mais difícil depois de uma VNL tão longa e desgastante é essa, né? A gente tem pouquíssimo tempo de folga, provavelmente 2 ou 3 dias de descanso só, a gente já volta aos treinamentos, então a gente tem um período aí de praticamente uma semana de treinos aqui no Brasil, a gente faz uma aclimatação ali provavelmente, a gente não sabe, mas provavelmente na Ásia, para chegar um pouco melhor e conseguir se adaptar ao fuso, né? Mas pensar jogo a jogo agora, a gente tem uma estreia contra a Grécia, que é um time que a gente não tem tanto conhecimento, né? Então, entender de material, estudar jogadoras que a gente conhece ali individualmente. A gente tem um grupo que é perigoso, né? A gente vê a França também como evoluiu bastante na fase final ali da terceira etapa da VNL. Então, é um cuidado agora, descanso, retomar o trabalho, entender que é ainda mais trabalho. Essa é a cultura do nosso time, essa é a cultura da comissão técnica que tem puxado a gente cada vez mais e fazendo o time entender que a gente precisa melhorar mentalmente, taticamente, fisicamente principalmente, para conseguir aguentar longos jogos, longos sets, né, como foi a partida do Japão. E é isso que a gente vai precisar agora, retomar a cabeça, descansar, voltar com tudo e pensar agora na fase de grupos, que é o mais importante para passar para as oitavas. Seleção do campeonato, você viu? Só um último tema pra gente saber, não sei se você viu a seleção do campeonato, como que você... Nem vi, não vi. Tá na seleção. Sinceramente, eu nem... Dando a notícia a você está. Eu sinceramente não fico feliz quando a gente não ganha, eu tô na seleção do campeonato, para mim assim, não me bate muita alegria, vou ser muito sincera. Não sabia, fico até um pouco surpresa, que eu acho que a Júlia, pela VNL que ela... A Júlia Bergman, a Kuds está? Que bom, porque mereceu muito, mas eu acho que... Quem que foi a outra ponteira? Merecidamente também, ele foram ali campeões, mas eu acho que talvez a federação poderia ter colocado a Júlia Bergman pela VNL que ela fez, por como ela se comportou, acho que ela merecia muito esse posto, mas eu pessoalmente não é um título ali que me importa muito, para mim era muito mais o título que importava, então é isso. Gabi, você é essencial para a seleção, mas durante boa parte da Liga das Nações, até porque você teve um descanso merecido por causa do clube, a Júlia Bergman e a Ana Cristina seguraram bem, e tem a Helena também entrando, e todas que a gente pergunta de referência de posição é você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas, como que você viu distante antes de começar a treinar com elas segurando bem o rojão ali. Eu fiquei feliz mesmo de longe na primeira etapa ver o amadurecimento e elas assumindo muito bem ali a posição, né? O protagonismo, a responsabilidade, não é fácil jogar uma primeira etapa no Brasil diante da torcida, a pressão a gente sabe que é, né? Favoritismo. E, enfim, muito legal ver a personalidade. Foi muito difícil a gente perder a Aninha, né? Na lesão grave que ela teve, então foi um momento difícil ali pro time, mas principalmente como ela vinha assumindo um papel muito bem, sendo a nossa jogadora de referência. Mas muito feliz, principalmente pela Júlia, por ter assumido o papel ali muito bem, foi muito bem até o final, e chamando bastante o jogo, e é isso que a gente precisa, né? A Helena também tem oportunidades em alguns momentos, vai jogar agora o Mundial, o Sub-21 dela, né, que vai ser importante também, ela precisa passar também por esse processo de base, e a gente vai passando por essa renovação naturalmente. Eu acho que quanto mais competição a gente tem na posição, é melhor para o grupo e para a evolução da equipe.